Oi, gente do bem, eu sou Marcos Goulart, estou encerrando a caminhada com reflexão, hoje, dia 25, Natal, e 18 horas da tarde, já encerrando, para sempre aprender, né, a cuidar do corpo e do espírito. Minha esposa já subiu, né, que ela não gosta de participar, mas ela é minha motivadora, é aquela que vamos e vamos que vamos mesmo. Vamos fazer aquela obrigação que a gente tem de cuidar do corpo e do espírito, sempre. Antes de eu entrar no tema de hoje, que é um tema importante, essa data para nós, ela tem que ser motivadora, ela não pode ser uma data de prazeres, né? Tem que ser uma data de esforço, de planejamento e de aceitação de certos acontecimentos que fazem parte da nossa vida. Gostaria de que vocês divulgassem o canal do YouTube e do Facebook para aumentar a família, aumentar a nossa consciência, aumentar a abertura da consciência espírita e evitar que a gente caia nas armadilhas que o plano espiritual sempre nos prepara para criar dificuldades na qual a gente cai na armadilha. Perde a esperança, perde a credibilidade, perde o foco e procura curar a depressão, a ansiedade, a ignorância com prazeres do álcool, do fumo, do sexo, do jogo, da farra, sem se preocupar com a sua formação mental. Que depois, é claro, pela lei da causa e efeito, é uma lei natural, a gente vai colher o que a gente planta. Então vamos lá. A nossa reflexão de hoje. O presente maior que nós podemos dar ao nascimento de Jesus, a essa data. Como se cuida de um bebê? Não é alimentando? Fazendo ele ficar saudável? Proporcionando tudo que é possível para ele desenvolver o seu corpo físico e se tornar um homem ou uma mulher formada, bonita, com força e superar desafios? Então, essa reflexão é que nós devemos entender que o que nós devemos alimentar hoje é a criança que a gente tem dentro da gente. Que foi, com o tempo, com a responsabilidade, com a mídia fazendo a nossa consciência, a gente vai perdendo. E cada Natal a gente tem que procurar a criança e alimentá-la. Uma das formas que muitos querem destruir os dois, porque se eu quero destruir uma religião, é só eu jogar ela contra a outra. Pego uma mais fraca, uso para atacar a mais forte e depois as duas são destruídas. Por que eu falo isso? Porque uma das formas de trazer alegria é o Papai Noel. Só que criaram uma situação para o Papai Noel que não deixa a presença de Jesus. Cria-se festa, presente, vai educando as crianças, porque tudo é na criança. Aí depois ele se torna esse adulto amargurado, reclama de tudo, se vitimiza, vê que o mundo não presta. E qual é a saída? É aquilo que o nosso podcast de quarta-feira, pode procurar lá, trouxe. Está lá uma imagem, Papai Noel e Jesus na ceia de Natal. Um lado está Jesus, do outro lado Papai Noel. O que aquela foto eu trouxe para refletir?
que o Papai Noel, ele entrega, é uma simbologia, era São Nicolau, e ele era chamado de papai por causa disso, ele distribuía remédio, comida, brinquedo, e o meio pegou essa forma de São Nicolau agir e trouxe para o Natal como uma festa de prazeres, esquecendo São Nicolau, o que ele fazia por amor, por caridade, com respeito. Não, virou uma peça de prazer, de poder, de alimentar o nosso ego, nossa vaidade. E aí o São Nicolau foi esquecido. E nós precisamos trazer. Como trazer? É começar a falar com as crianças que Jesus mandou o presente e Papai Noel só entrega. Assim você vai colocando na mente das crianças que sem Jesus não tem Papai Noel. Só uma questão de tempo. A destruição da mente, da alegria, da sensibilidade, ela vai ser destruída. Não vão mais lembrar de Jesus. Mas se nós pudermos trazermos e respeitar aqueles que não acreditam, e não criar debate, criar situações de um acusar o outro, porque toda briga, quem perde é os dois. Essa é uma nova consciência. Outra consciência é que o maior presente que a gente pode dar é cuidar da criança que está dentro da gente. Eu agora, dia 4 de janeiro, vou fazer 76 anos. E estou aí a 1000 por hora, mas o corpo não aguenta. Mas eu estou fazendo a caminhada, faço natação e cuido do envelhecimento do corpo, para que a criança dentro de mim possa manifestar. Senão a gente vai ficar com a idade do ai. Ai para entrar no carro, ai para sair, ai para deitar, ai para levantar, ai para tudo. Por quê? Não se exercita, fica na frente da TV, achando que porque a idade chegou, você esquece da criança que está dentro de você, que precisa da sua saúde, precisa da sua atividade. Escolha uma religião que te dá prazer, escolha uma forma de interagir com a espiritualidade, trazendo sempre no seu coração a caridade, o respeito às diferenças. E o Natal é essa época que nos cobra essa atitude. Por isso que eu estou fazendo a caminhada hoje, apesar que eu faço outras caminhadas, mas não filmo todas. Mas hoje é uma caminhada especial, caminhada da reflexão do Natal. Se a mesa estiver farta, parabéns. Se a mesa está vazia, parabéns. Porque é um ato do egoísmo. Porque a gente tem que entender que pela lei da causa e efeito, ninguém nasce no endereço errado, né? Chico Xavier. E quando a gente tem facilidade ou tem dificuldade, tudo é provocado pelo egoísmo das pessoas, né? Se o que sobra nas ceias, o que sobra nas festas, pudesse ser doado para aqueles que têm menos, nossa, que Natal maravilhoso seria. Agora, você dá a cesta básica o ano inteiro e dá no Natal, isso é obrigação, isso não é caridade. Isso é a gente fazer um mutirão para que possa aliviar o sofrimento daqueles. Mas, quando entra a política do egoísmo, do poder, do controlar, aí modifica o sentido. Né? Começa essa brigalhada aí que eles não querem trabalhar, eles querem viver. Está uma ideologia dentro da mente das pessoas que fazem elas ficarem frias. Por que eu sei disso? Porque eu entro na favela, eu vejo a dificuldade. E não tem nada disso aí não. Se não tiver a cesta básica, eles passam fome.
Só que há um trabalho do mal para destruir aquela ajuda que a gente dá. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, mas eu posso dar uma cesta básica. Leva na sua entidade. Só não dá para órgãos do governo, porque aí eles têm aquela carteirinha, né? Eu sou do partido tal, e aí você ganha a cesta básica. Não faça isso. Vai nas entidades que trabalham e fazem um trabalho sério, né? Que tem um trabalho que cuida das mães, daquelas que são mães solteiras, das crianças, dos idosos. Então, verifica essa seriedade daquela entidade, porque como você pode saber ser sério? Faz parte da entrega. Que dia que eles fazem a entrega? Vai lá. E eu tenho uma história muito bonita que eu gosto de contar. Quando o Centro Espírita Anjos da Noite, lá de São Paulo, que eu estou em Guarulhos, eles inauguraram a sede nova, um centro magnífico. E eu fui o palestrante que trouxe a mensagem da inauguração da nova sede, que eles eram uma casa pequenininha. Só que eles tinham outro nome. Quando eles iam entregar sopa, cesta básica, roupa, à noite, porque o pessoal trabalhava, os mendigos, aqueles que estavam em dificuldade, falavam: chegou os anjos da noite, que alivia a nossa fome, nosso sofrimento. Né? E um diretor, escutando aquilo, teve a ideia de mudar o nome do Centro Espírita. E hoje chama-se Anjos da Noite, por causa do pessoal de rua, por causa do sentimento do pessoal que entregava isso, ficava se sentindo bem em fazer o bem. Olha, é o sentir, não é o fazer, porque fazer é obrigação, mas sentindo o que você faz, não cair nas armadilhas do mal. Quando a política entra em qualquer atividade, vira negócios. É no deixar. Por isso que vocês devem ler um artigo que está na Revista Espírita Pesquisa, Kardec e Política. Você vai entender qual é a obrigação da doutrina espírita. Tome muito cuidado, porque nada é de graça. Não existe almoço grátis. Muitos centros espíritas de amigo meu que viviam da ajuda, era muito bom, né? Se tornou uma ONG, 16 anos, de repente, por interesses políticos, que ali já tinha agregado 16 anos, já não ia formar mais nenhum participante, todos já eram. Tiraram tudo e mandaram para outro estado, onde ele estava precisando ganhar voto e tal. E esse dirigente chorava, porque da noite para o dia ele não tinha mais nada. Então tem que tomar muito cuidado. Mas qual foi a vantagem dele? Ele usou 2 CPF. O do centro, ele não criou. Ele foi, arrumou um local e montou a ONG com outro CPF. Quando cortou, o trabalho espiritual não foi afetado, porque tinha separação. Um cuidava do espírito e o outro, o CNPJ, cuidava da fome. E aqueles, olha a beleza que é, aqueles que frequentavam somente a ONG não tinham obrigação nenhuma de ir no centro espírita. Mas o centro espírita ajudava ele também a cuidar dessa ONG. E da noite para o dia, acabou. Então tem que tomar cuidado, porque são coisas que parecem maravilhosas, mas a longo tempo vai trocar os presidentes, aí as coisas sobram para o outro que ficou. Porque a gente não fica para a vida eterna.
Nós temos um centro aqui, nós temos 40 centros em Guarulhos. Temos um centro também que o ex-presidente, eu não vou falar nome nem nada, abriu para uma ONG que ia cuidar de drogados. E, de repente, ele faleceu, né? O outro presidente assumiu. Quando o outro assumiu, que foi ver a falcatrua que estava sendo montada, ele quis acabar e não podia. Entrou com processo. A lei não dava causa ganha para ele. Não deixava ele ganhar. Então, o centro todo começou a ficar com dificuldade de entendimento, de energia, de fluidos, porque virou uma batalha. E daí para frente, se esse centro não fechar, vai ser muito difícil, porque nós sabemos que a justiça humana está muito ruim. Não está protegendo mais quem é desfavorecido. Estão se enriquecendo. Então, essas coisas que esse Natal a gente tem que prestar bem atenção para não viver o presente hoje bem, com fartura, sabendo que aquilo lá na frente vai custar muito caro para os outros que quiserem continuar a obra. Então tome muito cuidado. Tem muita falcatrua, tem muita coisa sutil no meio espírita que está plantada a sementinha e não é a do bem. A do bem é fazer caridade sem olhar a quem. Então, se eu ganho uma cesta, eu ajudo uma família. Se eu ganhar 1.000, eu ajudo 1.000 famílias. É assim. Mas nunca fazer dependência de órgãos governamentais. Porque eles não têm compromisso com a religião, que é religar a uma região. Eles têm compromisso com o poder e usam de todos os artifícios possíveis para angariar cada vez mais status e separar mesmo a classe pobre da classe rica e eliminando a classe média. E assim deixar aqueles muros que Jesus derrubou, quis derrubar, queria construir pontes entre os que têm muito, ajudar os que têm menos, mas na finalidade o homem criou foi muro, barreiras, dificuldades, separando de quem tem e quem não tem, e dificultando para aqueles que não têm angariar um trabalho, angariar uma situação de vida melhor. Está difícil, isso é no mundo inteiro. Mas nós aqui no Brasil, maior país espírita do mundo, vamos pensar e refletir bem as nossas atitudes para que a gente possa fazer parte da solução. Deixa a política para político, deixa profissionais da política. E todos os meus amigos, gente bom, de bem, que pediram meu voto, eu falei, eu vou dar, mas você vai pagar um preço muito caro, porque você não faz parte de vender a alma. E eles foram com toda a fé, nós vamos melhorar o Brasil e tal, hoje estão isolados. Até no meu WhatsApp eles não estão mais, se apagaram. Colocaram toda a sua construção espiritual pensando que poderia. E aí vem os demagogos, né? Quantos espíritas famosos foram políticos? Aí vai lá, Bezerra de Menezes, vai por aí agora. Aí eu pergunto, algum deles seguiu a política? Foi galgando posto maior? Não. Dr. Bezerra de Menezes desceu a escadaria
sozinho. Quando ele viu que eles faziam reuniões à noite, olha aonde foi isso há anos. E ali eles traçavam formas de enganar o pobre e se enriquecerem, aumentando seu salário, aumentando as suas mordomias. E aí ele abandonou a política, porque ele era um homem do povo, ele olhava pelo povo. Nenhum deles chegou a presidente por causa disso, porque o que eles queriam era ajudar mesmo, de coração, e ser grato pelo que eles já tinham. E aí ficou difícil eles seguirem esse caminho. E foi que eu avisei meus amigos. Sou chamado muito a associar a qualquer partido da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Eu não me associo a nenhum. Eu tenho minha opinião. Eu tenho a consciência do meu voto. Agora, o que eles vão fazer com isso, aí é problema deles e de Deus. Eu não vou vender o meu sono, a minha moral, o meu amor pelas pessoas sofridas por poder. De jeito nenhum. E é isso que nós devemos refletir nessa noite, dia 25, porque se prepare, 2026 vai vir muita mentira, muita acusação, muita divisão. E aí a gente vai descobrindo quem é os seus verdadeiros amigos, ou aqueles que querem te destruir, para que a sua voz não atinja os corações. A voz da caridade, do respeito às diferenças. Por que eu falo isso? Porque eu sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões. E como eu sou atacado, principalmente pela regional, que é um órgão maior. Já mandaram eu procurar outra religião, não entende nada de política, mas querem fazer que a minha voz não atinja a razão de muitos de vocês. Por isso que eu peço, de coração, quando orar, ora pedindo somente uma coisa a Deus: força, determinação e coragem. Uma coisa só: consciência do bem, que é formado por essas atitudes que a gente tem. Que esse Natal seja maravilhoso, que a gente passe a pensar com responsabilidade para não cair na armadilha do mal, que ele é sutil e joga ideias absurdas na nossa consciência, tá bom? Conto com vocês no canal do YouTube, do Facebook, para interagir e a gente ir montando uma consciência independente do meio que você vive, da sua condição, mas o coração é um só. Lá está sementeando bem. É a nossa proposta do podcast de quarta e sexta-feira e das palestras e live que eu faço até para Portugal, Esbota o Pelão, é mexer com a consciência. Algo que mude, como aconteceu comigo, quando há 40 anos atrás eu era inimigo do espiritismo. Não entendia. E por causa da sementinha que foi plantada, ela germinou e levei muita pancada, mas elas não me derrubaram, só me fortaleceram. Espero que vocês também encontrem esse caminho. É um caminho seguro, seguindo o modelo, que é Jesus. Jamais alguém sofreu tanto como Jesus, mas nós temos nossos sofrimentos no dia a dia e vamos superando com fé, coragem e determinação, tá bom? Que esse vídeo possa ser estendido a muitas famílias, amigos e curiosos da doutrina espírita. E o meu canal do YouTube, o meu canal do Facebook está à disposição de vocês para qualquer questionamento. Demora um pouco, mas eu respondo, porque eu já tenho muitos seguidores no Brasil inteiro. Como piloto, voei
por 30 anos e criei vínculos com muita gente em outros estados do Brasil, tá bom? Gratidão sempre, vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que está presente, sempre. Beijos, se cuidem, o que entra e o que sai pela boca. Tome muito cuidado. Até já.